Bem, hoje vamos para o terceiro vídeo dessa pequena série, né? E hoje vamos falar dos santos. Quem são os santos? O que são os santos? Os santos, né, são pessoas que abdicaram de sua vida social ou de sua vida pessoal para viver uma vida espiritual, uma vida em comunhão com Deus, né? E isso não é fácil de se fazer, né? Se você imaginar qualquer um de nós, a gente deixar de lado o nosso trabalho, a nossa família, a nossa vida, para a gente seguir ali uma vida totalmente espiritual, ser o espelho do que Jesus foi, é uma coisa que é quase impossível, né? Para seres comuns como nós. Já se torna um fardo às vezes, né? A gente ir na igreja e aos domingos na igreja acompanhar a celebração de uma missa, às vezes já se torna um fardo para nós, né? Imagina a gente abandonar tudo, nossa vida, todos os nossos sonhos, todos os desejos para viver uma vida em santidade, né? Então, ser santo é isso, é abandonar tudo, abandonar suas próprias vontades para viver a vontade de Deus, para um bem comum da humanidade, né? Ser santo, né, é uma virtude que é dada por Deus a algumas pessoas em um determinado tempo, em um determinado local, para que possa cumprir aquele papel, aquele desejo de Deus naquele determinado tempo, né? Então, é isso que é ser santo, é ser um serviçal de Deus, é trabalhar para Deus. Aí vem a segunda pergunta: santo tem poder? Eu diria que sim. Lógico que santo tem poder. Eles não têm um poder natural, um poder que vem deles mesmo, né? Mas um poder concedido por Deus, que é diferente para diferentes santos. Cada um tem aquele dom que Deus lhe dá ali, né? Que Deus lhe permite para que ele possa atuar, para que os planos de Deus sejam cumpridos. Então, o santo tem sim esse poder, tem sim essa autonomia que é dada pelo Deus. Muitas pessoas dizem: não, só Deus tem o poder. Não, isso está errado. Todo o poder emana de Deus, porém, algumas pessoas recebem esse dom do próprio Deus. Então é um poder que é dado pelo próprio Deus para que um certo objetivo de Deus seja cumprido ali. E os santos são receptores desses dons dados por Deus. Uns recebem menos, outros recebem mais, mas todos recebem de acordo com o que Deus acha necessário para que seja atingido aquilo que Ele almeja para a humanidade, né? Em determinado tempo. Porém, não é uma tarefa fácil ser um santo, né? Ser um serviçal de Deus. Mesmo eles tendo alguns dons designados por Deus, todos os santos, eles têm história, têm um histórico de sofrimento na sua vida terrena, né? Então isso é padrão. Você pode pesquisar na história, a história de qualquer santo. Nenhum deles teve grandes fortunas, teve grandes benefícios em seu favor durante a sua vida terrena, né? Muito pelo contrário. Todos os santos são sofredores em si. Eles
oferecem a sua vida em sacrifício pela humanidade. Esse é o papel do santo. Então, para que ele receba um dom, em contrapartida, ele tem que ser castigado de alguma forma. E isso é padrão para todos os santos. Todos os santos que recebem um dom de Deus, quanto mais forte seja esse dom, mais revelador, mais sofrimento ele atrai para si em seu corpo físico. Então, para falar dos santos, né, o exemplo que eu gosto de citar é o santo mais atual, né, e que foi um dos grandes santos da nossa igreja, né? Padre Pio de Pietrelcina. Esse padre ele nasceu na Itália, né, no ano de 1887 e morreu no ano de 1968. Então é um santo muito recente, né, que tem poucos anos do seu falecimento. Ele foi canonizado no ano de 2002 pelo padre João Paulo II. E se você ler o livro do Padre Pio, eu tenho esse livro aqui, Os Milagres Desconhecidos do Santo dos Estigmas, um livro do José Maria Zavala. É um livro muito bom que fala dos milagres do Padre Pio, né? Os milagres desconhecidos do Padre Pio. Tem muitos testemunhos desse livro que qualquer católico que quiser saber a história dos santos, esse livro aqui é indispensável. É o livro que você tem que ler para você ver o grande homem, o grande santo que foi esse Padre Pio. Então, né, o Padre Pio, ele, quando eu tinha 5 anos de idade, né, ele já tinha visões, já recebia visita de Nossa Senhora, já recebia visita de Jesus. E ele falava assim com a naturalidade, né, daquelas visitas, como se na cabeça deles ele achava que todas as pessoas recebiam, né? Todas as pessoas recebiam essa visita de Jesus e de Maria. Então para ele era uma coisa muito comum. Portanto, nem só Jesus e Nossa Senhora aparecia para o Padre Pio. Ele também era muito perturbado pelo demônio, né? O demônio já sabia do potencial que ele tinha para converter várias almas e perseguia o Padre Pio. Muitas vezes o demônio chegava a surrar ele. Então vamos falar aqui um pouco do Padre Pio, né, para a gente entender a história, né? O Padre Pio ele tinha muitos problemas de saúde, né? Até no tempo que ele estava estudando ali para ser padre, ele era mudado de um convento a outro porque ele não conseguia respirar direito, né? Então ele era mudado ali para ver se se adaptava melhor ao clima do outro lugar, da outra cidade. E essas doenças sempre perseguiram o Padre Pio, né, até o fim de sua vida. Aos 23 anos de idade, ele recebeu os estigmas. Ele tinha as marcas da chaga de Jesus nas mãos, no peito e nos pés. Eram feridas que sangravam, né? Já não bastava o sofrimento das doenças que ele tinha, que muitas vezes esteve à beira da morte e foi livrado ali por milagre, né? Verdadeiros milagres, que todos achavam que ele ia morrer e de repente no outro dia ele estava curado. Já não bastava esses sofrimentos que ele nasceu ali, com esses problemas de saúde, ele recebeu os estigmas de Jesus, né? Ele tinha muitos dons, mas também tinha esses sofrimentos. O Padre Pio, ele tinha o dom de profecias, né? Foram muitas profecias que ele fez e que se cumpriram à risca. Muitas pessoas consultavam com ele, né, algumas coisas que queriam para a sua vida,
E ele já sabia do futuro, já sabia do que ia acontecer. Uma vez um certo padre chegou para ele, né, falando o que ele achava sobre os estudos que ele estava querendo fazer ali, uns estudos para se tornar alguém mais de uma patente mais alta, né, da igreja. Perguntou para o Padre Pio o que ele achava, né. O Padre Pio olhou para ele e falou: é melhor você se preparar para a morte. Passaram-se poucos dias e o padre veio a falecer. Tem a história de outro rapaz que, noivo, né, chegou para o Padre Pio perguntando se devia se casar com aquela mulher. O Padre Pio fala que não. Ele volta triste, termina o relacionamento, depois estando em outro relacionamento, ele vai ao Padre Pio novamente perguntar, pedir a bênção, né, se deve se casar com aquela mulher. O padre novamente fala para ele não. Ele volta e termina, obedece o padre. Na terceira vez, o padre abençoa o seu casamento. Com um tempo depois, ele descobre a primeira que ele iria se casar morreu de parto. A segunda não pôde ter filho. Então, ele foi lá falar com o padre, né, agradecer. E o padre falou: tá vendo porque eu falei que não, que você não deveria se casar com ela? Se casa com a primeira, você seria viúvo rapidamente. Se casa com a segunda, você ia sofrer porque não ia ter filhos. E tem inúmeros testemunhos que é contado nesse livro, né? Muitos feitos que o Padre Pio tem feito. Outra coisa que acontecia muito era, ele tinha o dom da bilocação. A maior parte de sua vida ele viveu dentro de um convento, né? Não saía dali para nada. Mas que ele era visto em vários lugares, tanto ali na Itália mesmo, como em outros países. Ele visitava muitos lugares, numa forma de bilocação. Estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Uma coisa marcante também era o cheiro, né? Um cheiro de rosas que saía dos estigmas dele, que muitas pessoas reconheciam ele por esse cheiro de rosa que exalava das suas chagas, né? E nesse estado de bilocação, quando ele se encontrava em 2 lugares ao mesmo tempo, muitas pessoas reconheciam por esse cheiro de rosa que exalava de suas chagas. Nas confissões, né, que o Padre Pio fazia, ele era um padre muito dedicado ao seu povo, né? Às vezes ele ficava a missa dele era sempre às 4 horas da manhã, 4, 5 horas. Depois da missa ele ficava confessando até a noite. Formava-se filas, multidões de pessoas para se confessar com o Padre Pio. Muitas vezes as pessoas chegavam perto dele para se confessar e elas ali meio que travavam, né, na hora de contar seus pecados. E ele mesmo começava a falar o pecado das pessoas e elas saíam dali convertidas. Então o Padre Pio ele converteu muitas pessoas, muitas almas ele converteu para Deus. Então esse é o papel dos santos dentro da igreja. E ele sim tem o poder de interceder por nós. Ele tem o poder de perdoar os pecados, porque isso é concedido pelo próprio Deus. Logicamente que Deus poderia fazer o que ele quiser sozinho. Mas porém, ele não quer que aconteça as coisas dessa maneira. Deus quer que nós vivenciamos essas coisas. Tinha umas pessoas que falavam para o Padre Pio, né, que ele fazia muito barulho. E ele falou: depois de morto eu farei mais barulho do que vivo. E isso se torna realidade, porque depois de sua morte ele continua convertendo muitas almas para Deus. O Padre Pio foi muito perseguido, né, na igreja,
A própria igreja perseguia ele, chamava de herege, falava que ele estava enganando aquelas pessoas. E foi assim até o fim de sua vida, né? Mas ele nunca se voltou contra a igreja. Padre Pio nunca, mesmo ele estando ali na sua razão, mesmo a igreja perseguindo ele injustamente, ele nunca blasfemou contra a igreja e nem permitia que ninguém blasfemasse contra a igreja. Então, isso também é uma virtude do santo, né? Ter obediência de Deus e respeitar ali a hierarquia que Deus designou, né? A hierarquia que existe dentro da igreja, ele respeitava ali à risca, obedecia, mesmo sendo justo ou não, mas ele era apenas um padre, se fosse ver ali, né? Ele era apenas um frade e tinha que obedecer à autoridade que vinha de cima, dos bispos, do papa, né? Tem uma coisa muito interessante também, um tempo ele ficou... suspenderam ele de celebrar missas para o público, né? Quando estava essa perseguição mesmo contra ele, falando que ele era herege, que estava enganando as pessoas. Então ele foi suspenso de confessar o povo e de celebrar a missa para a multidão, né? Ele poderia celebrar a missa apenas ali internamente, junto com sua equipe ali, né? E esse julgamento se chegou até a mão do Papa, né, para o Papa decidir, e quando o Papa estava prestes a assinar lá o termo para que fosse tirado dele para sempre o direito de celebrar a missa, o Padre Pio aparece em pessoas para o Papa. Fala, não faça isso, eu conheço esse homem e não é nada disso do que estão falando. E de repente ele dá as costas, sai, o Papa levanta, vai atrás dele, né? Mas já não encontra mais ninguém. Pergunta para os outros padres, os outros bispos que estavam ali na porta, né? Os guardiões. Cadê o capuchinho que acabou de entrar aqui? Falou, Santo Papa, ninguém passou aqui. E eles falam, né, para o Papa, ninguém entrou aqui, ninguém saiu daqui. E aí o Papa percebe, né, que tem sido o próprio Padre Pio que tinha aparecido para ele, e ele não assina o decreto para que fosse suspenso definitivamente o seu direito de celebrar missas, né? E logo depois ele retoma seus direitos e volta a celebrar missas para o seu público. Então, é basicamente isso, né? Então, para você entender bem a história dos santos, você tem que estudar, né? A história dos santos. E Padre Pio é um livro que eu recomendo muito para quem quiser iniciar os estudos sobre a vida dos santos. Então é isso. E é só.